Um empresário milionário encontra duas crianças abandonadas idênticas ao seu filho nas ruas de Campo Grande e descobre o segredo mais chocante sobre sua própria família. O que acontece quando ele investiga suas origens revela uma conspiração médica que abala tudo em que acreditava sobre sua vida. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor típico de uma sexta-feira em Campo Grande pesava sobre as ruas como um cobertor úmido, carregando consigo o aroma característico do cerrado misturado aos escapamentos dos carros que transitavam pela movimentada Rua 14 de Julho. Marcelo Albuquerque segurava firmemente a mão pequena e suada de seu filho Daniel, de 5 anos, enquanto caminhavam pelas calçadas esburacadas do centro comercial da capital sul-mato-grossense. O empresário de 35 anos, conhecido em toda a região pela sua postura rígida nos negócios do agronegócio, sentia-se desconfortável naquele ambiente que normalmente evitava a todo custo. O trânsito caótico desta tarde os havia forçado a abandonar a rota habitual que os levava da escola particular, no bairro Chácara Cachoeira, até sua cobertura no Jardim dos Estados. Em vez disso, precisaram atravessar o coração pulsante de Campo Grande, onde vendedores ambulantes gritavam ofertas de pacu assado e pequi, moradores de rua se aglomeravam nas sombras dos edifícios antigos e o cheiro persistente de pobreza se misturava ao aroma inconfundível da comida de rua típica do centro-oeste brasileiro. Marcelo Albuquerque havia construído um império no agronegócio sul-mato-grossense, que se estendia por fazendas de soja e milho desde Dourados até Corumbá, herdando não apenas a empresa familiar de commodities, mas também a reputação férrea dos Albuquerque, uma dinastia que ajudara a moldar a economia regional por 3 gerações consecutivas. Sua postura sempre impecável, trajando ternos de linho importado mesmo sob o calor escaldante do Pantanal, contrastava dramaticamente com a vulnerabilidade emocional que carregava como uma ferida mal cicatrizada desde a perda devastadora de sua esposa Camila, 5 anos atrás, durante um parto que deveria ter sido a coroação de seus sonhos familiares mais profundos. Daniel, com seus cabelos castanhos claros que brilhavam dourados sob o sol intenso e olhos cor-de-mel que herdara da mãe falecida, sempre foi o centro gravitacional do universo emocional de Marcelo. O menino possuía uma inteligência precoce que impressionava professores experientes e uma sensibilidade emocional que tocava o coração de qualquer pessoa que tivesse o privilégio de conhecê-lo intimamente. Era uma criança naturalmente alegre e curiosa sobre o mundo ao seu redor. Mas Marcelo, com a percepção aguçada de um pai dedicado, sempre detectou uma melancolia sutil que pairava em seus olhos expressivos, como se algo fundamental e inexplicável estivesse eternamente faltando em sua jovem existência. "Papai, por que aqueles meninos estão dormindo no chão bem ali?" A voz cristalina e inocente de Daniel cortou os pensamentos melancólicos de Marcelo como uma lâmina afiada atravessando seda delicada. O menino apontava com curiosidade genuína para um beco lateral próximo ao histórico Mercado Central, onde 2 pequenas figuras se abraçavam desesperadamente sobre papelões encharcados pela chuva torrencial da madrugada anterior. Suas roupas rasgadas e sujas de lama mal conseguiam protegê-los do vento quente, que começava a soprar desde o Pantanal, anunciando mais uma das tempestades vespertinas típicas da região durante a estação chuvosa. Marcelo parou abruptamente em seus passos, sentindo como se o tempo tivesse desacelerado ao seu redor, de forma quase cinematográfica. Sua respiração ficou presa na garganta quando ele realmente focalizou seu olhar naquelas 2 crianças abandonadas. As 2 crianças abandonadas não apenas possuíam exatamente os mesmos traços faciais delicados de Daniel, mas também replicavam seus gestos mais característicos e inconscientes, a forma particular e distintiva de encolher os pequenos ombros quando sentiam frio ou medo, o jeito específico e único de esfregar os olhos com os punhos cerrados
quando estavam cansadas ou sonolentas, até mesmo a postura naturalmente protetiva que Daniel sempre assumia instintivamente quando se sentia vulnerável ou ameaçado de alguma forma. A semelhança era impossível, perturbadora, quase sobrenatural em sua precisão impossível. Era como se ele estivesse observando 3 versões idênticas da mesma alma pura, distribuídas mysteriously entre 3 corpos físicos diferentes. Uma impossibilidade estatística que desafiava toda a lógica conhecida e qualquer explicação racional que sua mente pragmática de empresário pudesse conceber ou aceitar. "Daniel, fique aqui pertinho do papai, meu filho", murmurou Marcelo com voz rouca pela emoção repentina, aproximando-se cautelosamente das crianças abandonadas, como se fossem aparições frágeis que poderiam desaparecer a qualquer momento. Seu coração batia descompassadamente, enquanto cada passo o levava mais próximo daquela impossibilidade viva. A criança mais velha das 2 despertou primeiro. Seus olhos cor de mel, absolutamente idênticos aos de Daniel em tonalidade, forma e expressão, piscando confusos e desorientados antes de se encherem completamente de terror primitivo ao perceber estranhos adultos se aproximando perigosamente de seu refúgio precário. O menino instintivamente se posicionou como um escudo protetor na frente do irmão menor, um gesto tão familiar e reconhecível que o coração de Marcelo disparou violentamente dentro do peito, como se tivesse sido atingido por um raio. Era exatamente a mesma postura protetiva que Daniel assumia na escola quando percebia que crianças menores estavam sendo intimidadas por valentões maiores. "Não vamos machucá-los de forma alguma", disse Marcelo com voz suave e controlada, sua naturalmente grave tonalidade sendo conscientemente amenizada pela compaixão genuína que brotava espontaneamente de seu peito. "Vocês estão com fome, com frio, precisam de ajuda." As 2 crianças se entreolharam com aquela desconfiança natural e aprendida de quem havia sido forçado pelas circunstâncias cruéis da vida a aprender prematuramente que nem todos os adultos que se aproximavam tinham verdadeiras boas intenções em relação a crianças vulneráveis e desamparadas. A menor das 2 crianças, tremendo visivelmente sob as roupas completamente inadequadas para qualquer tipo de proteção, sussurrou algo que fez o sangue de Marcelo literalmente gelar em suas veias. "Rafa, ele parece exatamente com a gente, olha só." Rafael, evidentemente o mais velho dos 2 irmãos abandonados, estudou Daniel com uma intensidade perturbadora e quase hipnótica, antes de pronunciar com voz pequena, mas surpreendentemente determinada: "Você tem exatamente os mesmos olhos que eu e André temos, e o mesmo cabelo que André tinha quando ainda estava limpo e bem cuidado." A observação inocente e direta atingiu Marcelo como um soco devastador no estômago, deixando-o momentaneamente sem ar. A semelhança não era apenas superficial ou coincidental, era genética profunda, impossível de ser explicada por mero acaso ou coincidência estatística. Daniel, com a curiosidade natural e desarmada de uma criança que havia crescido protegida e segura do mundo cruel e perigoso, aproximou-se dos 2 meninos sem demonstrar qualquer medo ou hesitação. "Eu sou Daniel, mas papai sempre me chama carinhosamente de Dani." "Como vocês se chamam?" perguntou com a simplicidade direta e honesta que apenas crianças possuem. A facilidade e naturalidade com que as 3 crianças se conectaram instantaneamente foi absolutamente desconcertante para Marcelo observar. Em questão de poucos minutos preciosos, elas conversavam animadamente como velhos amigos íntimos que haviam sido separados por uma longa e dolorosa ausência e finalmente se reencontravam após anos de saudade. Suas vozes se misturavam em harmonia natural, seus gestos se sincronizavam inconscientemente e suas expressões faciais espelhavam umas às outras de forma quase sobrenatural. "Papai", disse Daniel, depois de alguns minutos de conversa animada, virando-se para o pai com aquela expressão profundamente séria e pensativa que ele sempre assumia quando algo verdadeiramente importante ocupava completamente seus pensamentos infantis. "Eles podem vir para nossa casa conosco hoje? Estão com muito frio e muita fome, e não têm nenhum lugar seguro para dormir esta noite." A pergunta inocente e carregada de compaixão genuína ecoou no ar abafado e úmido
como um desafio direto ao destino, como se o universo estivesse testando a capacidade de Marcelo de tomar decisões que poderiam alterar irrevocavelmente o curso de suas vidas para sempre. Marcelo olhou intensamente para as 3 crianças diante dele, seu filho amado, e 2 completos estranhos que pareciam versões alternativas perfeitas dele mesmo, e sentiu com certeza absoluta que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria irreversivelmente não apenas suas vidas, mas também revelaria segredos que alguém havia desesperadamente tentado manter enterrados para sempre. O apartamento de cobertura de Marcelo no exclusivo edifício Pantanal Residence, localizado no sofisticado bairro Jardim dos Estados, com vista privilegiada para o Parque dos Poderes e toda a extensão urbana de Campo Grande, transformou-se instantaneamente e de forma dramática com a presença das 2 crianças resgatadas das ruas implacáveis do centro da cidade. A luxuosa residência, meticulosamente decorada com arte pantaneira autêntica, móveis de jacarandá trabalhados por artesãos locais e antiguidades regionais cuidadosamente selecionadas, contrastava de forma gritante e quase obscena com a realidade brutal e degradante de onde Rafael e André haviam sido encontrados apenas algumas horas antes. Dona Carmen Ribeiro, a dedicada governanta mineira de 58 anos, que havia cuidado da família Albuquerque com devoção maternal por 15 longos anos, recebeu os 2 meninos desarranjados com a compaixão instintiva e calorosa que havia caracterizado sua personalidade generosa durante toda sua vida trabalhando com crianças necessitadas. "Seu Marcelo", murmurou ela discretamente em particular, enquanto suas mãos experientes preparavam cuidadosamente um banho quente e reconfortante para Rafael e André no luxuoso banheiro de mármore. "Em todos os meus longos anos cuidando de crianças aqui no Mato Grosso do Sul, em fazendas e casas de família por todo o interior, nunca presenciei uma semelhança tão extraordinária e impossível entre crianças que supostamente não possuem qualquer relação familiar." Ela fez uma pausa significativa, procurando cuidadosamente as palavras adequadas para expressar seu espanto. Seus olhos experientes, treinados por décadas de cuidado infantil, imediatamente detectaram não apenas o estado de abandono físico das crianças, mas também a semelhança absolutamente extraordinária que compartilhavam com Daniel. É como se eles fossem genuinamente da mesma família, nascidos do mesmo ventre abençoado, mas separados por circunstâncias que não compreendo. A observação profunda e carregada de significado de Dona Carmen ecoou persistentemente nos pensamentos cada vez mais perturbados de Marcelo durante toda aquela noite longa e insone. Enquanto ele observava silenciosamente as 3 crianças dormindo juntas na ampla sala de estar, seus pequenos corpos entrelaçados em abraços protetivos mútuos, Daniel havia categoricamente insistido que seus novos irmãos permanecessem próximos dele durante a noite. Uma mistura complexa e perturbadora de emoções contraditórias tomava conta completamente de seu peito normalmente controlado. Havia uma alegria genuína e inesperada ao testemunhar seu filho finalmente experimentando a companhia de outras crianças de sua idade, algo que havia faltado em sua vida desde sempre. Daniel havia sempre sido uma criança socialmente isolada, preferindo a companhia de adultos ou livros à interação com outras crianças, mas agora irradiava uma felicidade pura e contagiante que Marcelo não presenciava desde os dias anteriores à tragédia que levara Camila. Simultaneamente, porém, havia também uma inquietação crescente e inexplicável que ele não conseguia racionalizar ou afastar. Uma sensação perturbadora de que forças maiores e mais sinistras estavam em movimento, manipulando eventos de formas que ainda não compreendia completamente. No dia seguinte, que amanheceu com o calor típico do Cerrado, já se intensificando desde as primeiras horas da manhã, Dr. Roberto Cardoso, o respeitado e conceituado pediatra que havia acompanhado Daniel desde seu primeiro dia de vida, chegou pontualmente ao apartamento para realizar um exame médico completo nas crianças encontradas. Roberto era muito mais que um simples médico para a família Albuquerque. Aos 60 anos de idade,
com sua barba grisalha meticulosamente aparada e seus óculos dourados que conferiam um ar de sabedoria intelectual, ele era um amigo pessoal íntimo da família há mais de 2 décadas, tendo sido, inclusive, o médico que assistiu ao nascimento traumático de Daniel e ao falecimento devastador de Camila. Sua reação imediata ao visualizar Rafael e André pela primeira vez foi visceral e alarmante. Dr. Roberto, um homem normalmente controlado e profissional em todas as situações médicas, não conseguiu esconder completamente seu choque e espanto ao confrontar a semelhança impossível entre as 3 crianças. Seus olhos experientes, treinados por décadas de prática pediátrica, imediatamente detectaram similaridades que transcendiam meramente a aparência física superficial. "Marcelo, meu caro amigo", disse ele com voz ligeiramente trêmula, após completar um exame médico preliminar meticuloso em ambas as crianças encontradas. "Preciso urgentemente realizar alguns testes médicos específicos e detalhados. A semelhança extraordinária entre essas 3 crianças transcende completamente o físico. Elas compartilham particularidades anatômicas extremamente raras que são virtualmente impossíveis de ocorrerem naturalmente em crianças que não possuem relação genética direta." Sua voz, normalmente calma e controlada em todas as situações médicas, carregava uma tensão palpável e preocupante que Marcelo raramente havia detectado antes em todas suas décadas de amizade. "Roberto, o que exatamente você está tentando me dizer?" perguntou Marcelo, sua voz carregada de uma apreensão crescente que ele não conseguia mais disfarçar ou controlar. "Essas similaridades que você menciona, elas sugerem algum tipo de relação familiar real entre as crianças?" Dr. Roberto ajustou nervosamente seus óculos dourados, um gesto que Marcelo reconheceu como indicativo de desconforto profissional. "Marcelo, prefiro não especular até ter resultados concretos dos testes laboratoriais, mas posso afirmar categoricamente que as coincidências anatômicas que observei são estatisticamente impossíveis de ocorrerem por mero acaso." Durante os 3 dias seguintes, enquanto aguardavam ansiosamente os resultados dos exames médicos detalhados, a dinâmica completa da residência luxuosa mudou de forma radical e irreversível. Daniel literalmente floresceu na companhia dos 2 novos irmãos, exibindo uma alegria contagiante e uma vivacidade que Marcelo não testemunhava desde os dias anteriores à perda devastadora de Camila. As 3 crianças pareciam compartilhar não apenas sua aparência física impressionante, mas também preferências alimentares idênticas, medos similares e até mesmo sonhos compartilhados que os deixavam falando animadamente durante o café da manhã sobre aventuras noturnas vividas em paisagens oníricas idênticas. "Papai", disse Daniel numa manhã especialmente quente, enquanto tomavam café da manhã na varanda espaçosa, com vista panorâmica para a cidade que se estendia até o horizonte do cerrado, "Rafa e André tiveram exatamente o mesmo sonho que eu tive ontem à noite. Uma mulher muito bonita de cabelos castanhos compridos nos abraçava carinhosamente e cantava aquela música especial que a mamãe Camila costumava cantar quando eu era pequeninho." Marcelo quase derrubou sua xícara de café preto quando ouviu essas palavras. Camila havia realmente costumado cantar uma canção de ninar folclórica específica, uma melodia tradicional pantaneira que ela havia aprendido com sua própria avó do interior de Mato Grosso do Sul e que havia cantado para Daniel durante toda a sua breve infância. Era uma música que ele nunca havia mencionado para qualquer outra pessoa desde a morte de Camila. E certamente não era uma canção conhecida ou popular que as crianças poderiam ter ouvido em qualquer outro lugar. A primeira revelação verdadeiramente perturbadora e que mudaria tudo chegou através de Rafael durante uma conversa aparentemente casual sobre suas vidas anteriores com a misteriosa tia que os havia criado. A tia Elisângela sempre nos contava que nossa mãe verdadeira faleceu no hospital exatamente no momento em que nascemos, explicou ele, com a naturalidade inconsciente de quem havia repetido uma história dolorosa 1000 vezes ao longo de sua curta vida. Ela sempre dizia que nossa mãe era uma mulher muito bonita e elegante, que tinha cabelos castanhos longos e brilhantes como os do André,
quando estão limpos e bem cuidados, e que nosso pai verdadeiro não podia cuidar da gente porque já tinha outro filhinho pequeno para criar sozinho, e não tinha condições emocionais nem financeiras para cuidar de mais crianças. O sangue de Marcelo literalmente gelou em suas veias quando ouviu essa descrição impossível. Cada detalhe correspondia com precisão assustadora a Camila e à exata situação familiar que existia 5 anos atrás, durante aqueles dias traumáticos que ele havia tentado desesperadamente apagar de sua memória. A descrição física era perfeita, as circunstâncias familiares eram idênticas, e até mesmo o timing correspondia exatamente ao período do nascimento de Daniel. "Vocês conseguem se lembrar do nome do hospital onde nasceram?" perguntou Marcelo, lutando para manter sua voz controlada e casual, apesar da tempestade emocional que começava a se formar em seu interior. "Hospital Universitário de Campo Grande", respondeu André prontamente, sem qualquer hesitação. "A tia Elisângela sempre nos levava lá quando ficávamos doentes ou machucados, e todos os médicos e enfermeiras pareciam conhecer nossa história toda e sempre nos tratavam de forma especial, como se soubessem exatamente quem éramos. Era precisamente o mesmo hospital onde Daniel havia nascido após um trabalho de parto prolongado e traumático, onde Camila havia lutado heroicamente pela vida durante longas horas angustiantes, antes de finalmente sucumbir às complicações médicas que os médicos jamais conseguiram explicar completamente ou de forma satisfatória. Marcelo começou a lembrar-se vagamente de uma mulher que havia estado presente durante aqueles dias terríveis no hospital. Uma figura sombria e meio misteriosa que se havia apresentado como algum tipo de parente distante de Camila, oferecendo palavras de conforto e ajuda prática durante os momentos mais desesperadores de sua vida. Naquela noite, com as crianças dormindo profundamente em seus quartos temporários, Marcelo fez uma ligação telefônica que sabia que poderia mudar tudo. Ele discou o número familiar de Dr. Roberto, exigindo respostas que começava a suspeitar desesperadamente que seriam muito mais complexas e perturbadoras do que jamais havia imaginado em seus piores pesadelos. "Roberto, meu amigo, preciso urgentemente de informações detalhadas sobre o parto da Camila. Tudo o que você souber, absolutamente todos os detalhes que foram omitidos ou minimizados na época, todos os procedimentos médicos realizados, todas as pessoas que estiveram presentes. Preciso saber exatamente o que aconteceu naquela noite terrível." Houve uma pausa longa e significativa do outro lado da linha telefônica, seguida por um suspiro pesado e carregado que parecia carregar o peso de segredos guardados durante anos. "Marcelo", disse Dr. Roberto finalmente, sua voz assumindo um tom grave e preocupado que Marcelo nunca havia ouvido antes. "Venha ao meu consultório amanhã bem cedo pela manhã, antes que eu comece a atender outros pacientes. Há coisas sobre aquela noite terrível que talvez tenha chegado finalmente a hora de você saber e compreender completamente." O consultório médico particular do Dr. Roberto Cardoso, estrategicamente localizado em um edifício elegante e discreto na movimentada Avenida Afonso Pena, no coração do distrito médico mais respeitado de Campo Grande, estava mergulhado em um silêncio quase sepulcral durante a manhã quente e úmida de dezembro, que prometia ser uma das mais escaldantes do ano. Marcelo chegou pontualmente às 7 horas da manhã, conforme combinado, suas mãos suando copiosamente, não apenas devido ao calor já intenso que caracterizava o verão no centro-oeste, mas principalmente devido à apreensão crescente e quase paralisante que havia o mantido acordado durante toda a noite anterior, revirando obsessivamente em sua mente todas as possibilidades e implicações do que poderia estar prestes a descobrir. O ambiente familiar do consultório, com suas paredes elegantemente revestidas de madeira nobre e importada, e suas estantes meticulosamente organizadas, repletas de livros médicos especializados, acumulados durante décadas de prática dedicada, sempre havia proporcionado a Marcelo uma sensação reconfortante de segurança e confiança profissional. Hoje, entretanto, o mesmo espaço parecia carregado de uma atmosfera ominosa e prenúncios sombrios, como se fosse uma câmara onde verdades dolorosas e devastadoras
estavam prestes a ser reveladas sem possibilidade de retorno ou negação. Doutor. Roberto recebeu-o com uma expressão facial visivelmente grave e preocupada. Seus movimentos normalmente fluidos e confiantes, agora tensos e deliberadamente cuidadosos, revelando claramente o peso emocional significativo do que ele estava prestes a compartilhar com seu amigo de longas décadas. Marcelo, por favor, sente-se confortavelmente, disse ele, gesticulando em direção à poltrona de couro onde Marcelo havia se sentado inúmeras vezes durante consultas de rotina ao longo dos anos. O que vou lhe revelar hoje mudará fundamentalmente e irreversivelmente sua compreensão sobre absolutamente tudo o que aconteceu durante aquela noite traumática de 5 anos atrás. Doutor, Roberto abriu cuidadosamente uma pasta volumosa e obviamente antiga sobre sua mesa de mogno polido, revelando sistematicamente documentos médicos amarelados pelo tempo, registros hospitalares detalhados e fotografias médicas que Marcelo não conseguiu reconhecer imediatamente, mas que despertaram nele uma sensação inquietante e familiar de déjà-vu. Marcelo, meu caro amigo, começou o doutor. Roberto, sua voz naturalmente autoritária, assumindo um tom solene e quase reverencial. A gravidez da querida Camila foi consideravelmente mais complicada e perigosa do que você foi deliberadamente levado a acreditar na época. Durante os exames de rotina realizados no 6º mês, nossa equipe médica descobriu anomalias significativas que decidimos não mencionar para você e Camila, na esperança de evitar preocupações desnecessárias durante um período já emocionalmente delicado. O médico fez uma pausa dramática, organizando cuidadosamente seus pensamentos antes de continuar. Camila não estava esperando apenas um bebê, como vocês acreditavam. Ela estava carregando 3 bebês, trigêmeos idênticos. O mundo de Marcelo literalmente desabou e se fragmentou em pedaços irreparáveis ao ouvir essas palavras impossíveis. Trigêmeos? Sua voz saiu como um sussurro rouco e quase inaudível, como se suas cordas vocais tivessem sido cortadas. Como é humanamente possível que eu não soubesse de algo tão fundamental sobre minha própria esposa e meus próprios filhos, doutor? Roberto acenou gravemente com a cabeça, uma expressão de profundo remorso e culpa, atravessando suas feições envelhecidas. Ele apontou para uma série de imagens de ultrassom que mostravam inequivocamente 3 pequenas formas humanas desenvolvendo-se simultaneamente no útero de Camila. Evidência científica irrefutável de uma realidade que havia sido criminosamente ocultada de Marcelo durante todos esses anos. Durante o início do 8º mês de gestação, Camila começou a apresentar sintomas médicos extremamente preocupantes e potencialmente fatais. Pressão arterial perigosamente elevada, retenção severa de fluidos corporais, sinais inequívocos de que seu corpo jovem e delicado estava lutando desesperadamente para lidar com as demandas físicas extraordinárias de uma gestação múltipla de alta complexidade, continuou o Dr. Roberto, sua voz carregada de remorso profissional. Nossa equipe médica tomou a decisão controvertida de não alarmá-lo ou a Camila sobre a verdadeira gravidade da situação, porque mantínhamos a esperança otimista de que conseguiríamos estabilizar a condição dela através de tratamento médico intensivo e repouso absoluto. Marcelo se inclinou compulsivamente para frente em sua cadeira, agarrando-se desesperadamente aos braços da poltrona de couro, como se eles fossem sua única conexão tangível com uma realidade que estava se desintegrando rapidamente ao seu redor. Que tipo específico de decisões médicas vocês foram forçados a tomar? Perguntou, sua voz traindo o terror crescente que começava a tomar conta de seu sistema nervoso. Dr. Roberto retirou mais documentos da pasta, sua expressão facial tornando-se ainda mais sombria e carregada de significado ominoso. Na noite fatídica do parto, tudo saiu dramaticamente de controle em questão de minutos. Camila entrou em trabalho de parto prematuro aproximadamente 6 semanas antes da data prevista. Suas contrações eram violentas e irregulares, e rapidamente percebemos que estávamos enfrentando uma emergência médica de proporções catastróficas. Fomos forçados a tomar decisões médicas extremamente difíceis e traumáticas em questão de segundos,
com vidas humanas literalmente pendendo na balança. Que decisões? Insistiu Marcelo, sua voz agora carregada de uma intensidade desesperada. Os 3 bebês nasceram vivos, mas Camila estava perdendo sangue em quantidades alarmantes e potencialmente fatais. Seus sinais vitais estavam se deteriorando rapidamente e tínhamos talvez minutos preciosos para salvar quantas vidas fosse humanamente possível, explicou o Dr. Roberto, suas próprias mãos tremendo ligeiramente ao relembrar aquela noite traumática. Foi nesse momento de absoluto caos médico e desespero que uma mulher desconhecida que se identificou convincentemente como irmã ou prima próxima de Camila apareceu mysteriously no hospital durante o pico do caos. Marcelo sentiu um frio gelado e aterrorizante se espalhar através de seu corpo como gelo líquido, sendo injetado diretamente em suas veias. Uma mulher? Que mulher? Camila nunca mencionou ter parentes próximos na região. Ela se apresentou como Elisângela, alegando ser prima de 1º grau de Camila, e demonstrou conhecimento detalhado sobre a família que parecia genuíno e convincente, continuou o Dr. Roberto. Ela disse que Camila havia previamente solicitado que ela assumisse o cuidado de quaisquer bebês adicionais caso ocorressem complicações durante o parto, e ela apresentou documentação que parecia oficial e legítima. Você permitiu que uma completa estranha levasse meus filhos recém-nascidos? A voz de Marcelo saiu carregada de uma fúria fria e controlada que Dr. Roberto conhecia bem da personalidade empresarial dos Albuquerque. Roberto, você conscientemente permitiu que alguém sequestrasse 2 crianças e me fez acreditar durante 5 anos inteiros que apenas Daniel havia sobrevivido àquele parto? Marcelo, por favor, tente compreender o contexto daquela situação impossível, suplicou o Dr. Roberto, sua voz defensiva mas carregada de remorso genuíno. A mulher apresentou documentos que pareciam oficiais. Alegou que Camila havia expressamente solicitado que ela cuidasse dos bebês caso algo trágico acontecesse durante o parto, e no meio do caos absoluto, com Camila morrendo literalmente em nossos braços e você em estado de choque emocional completo, suas afirmações pareceram legítimas e até mesmo compassivas. Ela disse que voltaria assim que você estivesse emocionalmente preparado para cuidar de 3 crianças simultaneamente. Continuou o Dr. Roberto. Alegou que seria temporário apenas até você se recuperar do trauma da perda de Camila e estabelecer uma estrutura doméstica apropriada para cuidar adequadamente de 3 bebês recém-nascidos. Marcelo se levantou abruptamente de sua cadeira, caminhando até a janela ampla que oferecia uma vista panorâmica para as ruas movimentadas de Campo Grande, onde a vida normal continuava seu curso diário enquanto seu mundo pessoal desabava completamente. O tráfego normal, pessoas seguindo suas rotinas cotidianas familiares, tudo parecia absurdamente normal e desconectado da realidade devastadora que estava sendo revelada naquele consultório médico. Qual era o nome completo dessa mulher? Perguntou Marcelo, sua voz controlada mas mascarando um vulcão emocional que ameaçava explodir a qualquer momento. Doutor. Roberto consultou meticulosamente seus registros médicos antigos, folheando páginas amareladas até encontrar a informação solicitada. Elisângela Moraes. Ela alegou ser prima de 1º grau de Camila, por parte da família materna. Mencionou que trabalhava em Dourados como enfermeira, mas que estava disposta a se mudar temporariamente para Campo Grande, para ajudar com o cuidado das crianças durante seu período de luto e recuperação emocional. A revelação final atingiu Marcelo como um tiro certeiro no coração. Elisângela Moraes, exatamente a mesma mulher que Rafael e André haviam mencionado repetidamente como tia Elisângela, a pessoa que os havia criado durante 5 anos antes de abandoná-los cruelmente nas ruas implacáveis de Campo Grande. A conexão era inegável, a coincidência era impossível e as implicações eram absolutamente aterrorizantes. Roberto, você mantém algum tipo de documentação sobre essa mulher? Qualquer informação que possa me ajudar a rastreá-la e descobrir onde ela esteve durante todos esses anos com meus filhos. Dr. Roberto abriu uma seção diferente de sua pasta volumosa,
revelando fotografias borradas e documentos de identificação que, mesmo para um observador leigo, pareciam suspeitos e potencialmente forjados. Retrospectivamente, é dolorosamente óbvio que algo estava fundamentalmente errado com toda aquela situação, admitiu ele com remorso palpável. Os documentos eram convincentes superficialmente, mas há inconsistências gritantes que eu só percebi anos mais tarde, quando tentei investigar por conta própria o paradeiro dela. Tentei contactá-la inúmeras vezes durante os meses que se seguiram ao parto, continuou o Dr. Roberto. Deixei mensagens no telefone que ela havia fornecido. Enviei cartas para o endereço que ela havia listado, mas nunca recebi qualquer resposta. Eventualmente descobri que o número de telefone não existia e que o endereço era uma propriedade abandonada em Dourados. Marcelo estudou intensamente as fotografias borradas com concentração laser, memorizando cada detalhe disponível. Uma das imagens mostrava uma mulher de aparência comum e perdoável, cabelos escuros de comprimento médio, idade indefinida entre 30 e 40 anos, exatamente o tipo de pessoa que poderia passar completamente despercebida em qualquer multidão ou situação social. Mas havia algo nos olhos dela, uma frieza calculista que contrastava drasticamente com a suposta preocupação familiar e humanitarian que ela havia alegado ter pelas crianças. Roberto, quero que você me conte exatamente e com todos os detalhes o que aconteceu durante aquela noite específica. Cada pessoa presente, cada decisão médica tomada, cada procedimento realizado, cada palavra trocada, demandou Marcelo, sua voz assumindo o tom autoritário e implacável que ele utilizava para conduzir as negociações empresariais mais difíceis e importantes. E quero que você me ajude ativamente a encontrar e confrontar essa mulher, custe o que custar. Marcelo, há mais uma coisa crucialmente importante que você precisa saber antes de prosseguirmos com qualquer tipo de investigação, disse Dr. Roberto hesitante, sua voz carregada de um peso adicional que fez o estômago de Marcelo se apertar antecipadamente. A causa médica específica da morte de Camila nunca foi completamente esclarecida ou explicada de forma satisfatória por nossa equipe médica. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor, carregado de implicações sinistras que nenhum dos dois homens queria verbalizar explicitamente. Marcelo lentamente se virou da janela, seus olhos agora brilhando com uma determinação perigosa que Dr. Roberto reconheceu imediatamente, como característica da personalidade implacável dos Albuquerque quando confrontados com ameaças à sua família. Você está insinuando precisamente o que eu acho que você está insinuando, Roberto? Perguntou Marcelo, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade ameaçadora. Dr. Roberto hesitou visivelmente antes de responder, claramente lutando com as implicações éticas e legais do que estava prestes a sugerir. Estou dizendo que Camila estava respondendo positivamente ao tratamento médico. Suas funções vitais estavam se estabilizando adequadamente após o parto. E então, de forma completamente inexplicável e medicamente inconsistente, seu estado de saúde deteriorou drasticamente em questão de minutos. E essa deterioração súbita coincidiu temporalmente com a presença da misteriosa Elisângela Moraes no hospital, pressionou Marcelo. As timelines são perturbadoras, admitiu o doutor. Estou dizendo que há aspectos daquela noite terrível que jamais fizeram qualquer sentido médico ou científico, e que a presença de Elisângela Moraes, seu conhecimento detalhado sobre a situação médica e sua facilidade para convencer nossa equipe médica a entregar 2 crianças recém-nascidas, sempre me pareceram excessivamente bem orquestrados para serem coincidência. Nos dias intensos que se seguiram a essa revelação devastadora, Marcelo tomou medidas decisivas para descobrir a verdade completa sobre o destino de seus filhos. Roberto relutantemente. Ele contratou discretamente os serviços de um investigador particular altamente especializado em casos familiares complexos e situações de desaparecimento infantil, um ex-policial experiente com conexões em todo o estado de Mato Grosso do Sul e uma reputação sólida por resolver casos que outros consideravam impossíveis. A investigação
revelou rapidamente um padrão perturbador e sistemático que se estendia muito além do caso específico de Marcelo. Elisângela Moraes havia aparecido em situações quase idênticas em pelo menos 4 outras cidades do Centro-Oeste durante a última década, sempre se apresentando como parente distante de mulheres que haviam morrido durante o parto ou logo após, sempre conseguindo convencer autoridades médicas e legais a lhe entregar crianças órfãs e sempre desaparecendo posteriormente sem deixar rastros verificáveis. Senhor Albuquerque, disse o investigador durante seu primeiro relatório formal e detalhado, Elisângela Moraes é essencialmente um fantasma legal e social. Esse nome específico aparece em documentos oficiais forjados em pelo menos 6 cidades diferentes, sempre associado diretamente a situações envolvendo crianças órfãs ou abandonadas, mas nunca com uma identidade verificável ou um histórico consistente que possa ser rastreado. Ela é uma profissional experiente em um tipo muito específico de crime, continuou o investigador. Alguém com conhecimento detalhado dos sistemas médico e legal, conexões que lhe permitem falsificar documentação convincente e uma rede de apoio que a ajuda a desaparecer quando necessário. A investigação também revelou registros financeiros que mostraram transferências bancárias substanciais e regulares feitas para uma conta associada ao nome Elisângela Moraes durante exatamente o período de 5 anos que correspondia à idade de Rafael e André. Os pagamentos eram consistentes, mensais, e cessaram abruptamente 3 meses antes, exatamente quando as 2 crianças apareceram abandonadas nas ruas de Campo Grande. Os pagamentos totalizaram mais de R$200 mil ao longo de 5 anos, relatou o investigador. Isso representa um valor substancial, muito mais do que seria necessário para simplesmente manter 2 crianças. Alguém estava pagando pela discrição dela, não apenas pelo cuidado das crianças. A descoberta mais chocante, entretanto, veio quando o investigador conseguiu rastrear a origem dos pagamentos bancários. Senhor Albuquerque, preciso informá-lo de que os fundos eram transferidos de uma conta comercial controlada por uma empresa de fachada, e essa empresa tem conexões diretas com sua própria família. Marcelo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio quando ouviu essas palavras. A possibilidade de que sua própria família estivesse envolvida no desaparecimento de seus filhos era tão devastadora que, inicialmente, ele se recusou a aceitar a evidência. Mas os registros financeiros eram inequívocos, os padrões de pagamento eram sistemáticos e as conexões familiares eram inegáveis. Que membros específicos da minha família estão implicados nesses pagamentos? Perguntou Marcelo, sua voz controlada, mas carregada de uma fúria crescente. Os documentos societários indicam o envolvimento direto de sua mãe, senhora Silvia Albuquerque, e sua irmã, senhora Renata Albuquerque, respondeu o investigador. Elas são signatárias autorizadas da conta que fez os pagamentos para Elisângela Moraes. Naquela noite, com essa revelação devastadora queimando em sua mente como ácido, Marcelo tomou a decisão de confrontar diretamente sua família sobre seu envolvimento na conspiração que havia destruído sua vida. Ele sabia que estava prestes a atravessar uma linha que não permitiria retorno, mas a necessidade de conhecer a verdade completa e proteger seus filhos superava qualquer consideração de lealdade familiar ou consequências pessoais. A confrontação seria inevitável, mas desta vez Marcelo estaria completamente preparado com evidências, testemunhas e, mais importante, com a verdade absoluta do seu lado. Naquela noite fatídica, armado com evidências irrefutáveis e uma determinação férrea que havia se cristalizado através de dias de revelações devastadoras, Marcelo dirigiu seu Mercedes pelas ruas familiares que o levavam à imponente mansão familiar no exclusivo bairro Monte Líbano, onde havia crescido cercado por luxo e privilégios que agora compreendia terem sido construídos sobre uma fundação de mentiras e manipulação cruel. A propriedade da família Albuquerque era uma majestosa mansão colonial brasileira de 3 andares, cercada por jardins exuberantes, meticulosamente cuidados, que ostentavam a flora típica do Cerrado e do Pantanal, com lagos artificiais povoados por peixes ornamentais
e caminhos de pedra, que serpenteavam entre árvores centenárias que haviam testemunhado 3 gerações da dinastia Albuquerque. A mansão sempre havia sido mais que uma residência para Marcelo. Era um símbolo tangível do poder, tradição e respeitabilidade que a família havia cultivado cuidadosamente ao longo de décadas de sucesso no agronegócio sul-mato-grossense. Hoje, entretanto, enquanto as luzes douradas iluminavam as janelas de vidro francês e as colunas brancas que flanqueavam a entrada principal, a propriedade parecia mais uma fortaleza, onde segredos sombrios e crimes imperdoáveis estavam prestes a ser expostos sem possibilidade de negação ou escape. Sylvia Albuquerque, a matriarca elegante de 65 anos que havia governado a família, com punho de ferro disfarçado em luvas de seda durante décadas, estava esperando na biblioteca principal quando Marcelo chegou. Ela mantinha a postura aristocrática e controlada que havia caracterizado sua personalidade durante toda a vida, vestindo um conjunto de linho creme que complementava seus cabelos prateados, impecavelmente arranjados em um coque sofisticado. Suas joias, um colar de pérolas do Tahiti e brincos de diamante que haviam pertencido à sua própria mãe, cintilavam sob a luz dourada dos lustres de cristal, mas Marcelo imediatamente detectou uma tensão incomum em suas feições habitualmente controladas e impassíveis. A biblioteca, com suas estantes de mogno que se estendiam do chão ao teto, abarrotadas de primeiras edições e obras raras sobre a história do centro-oeste brasileiro, sempre havia sido o local onde a família conduzia suas discussões mais importantes e tomava decisões que afetavam não apenas seus negócios, mas toda a economia regional. Hoje, o ambiente familiar parecia carregado de uma atmosfera ominosa, como se as próprias paredes estivessem prestes a testemunhar revelações que abalariam os alicerces de tudo que a família Albuquerque havia construído. "Mãe", disse Marcelo sem preâmbulos corteses ou tentativas de suavizar o confronto que sabia ser inevitável, "preciso que a senhora me conte a verdade completa e sem omissões sobre a noite em que Daniel nasceu e sobre o que aconteceu com meus outros 2 filhos." Sylvia ajustou nervosamente o colar de pérolas que sempre usava, um gesto que Marcelo imediatamente reconheceu como um sinal inequívoco de desconforto extremo e ansiedade reprimida. Era um tique nervoso que ela havia desenvolvido durante sua juventude e que ressurgia apenas durante momentos de estresse extremo ou quando estava prestes a ser confrontada com verdades que preferia manter ocultas. "Marcelo, meu querido filho", respondeu ela, sua voz mantendo o tom refinado e controlado que havia cultivado através de décadas de educação aristocrática, mas havia uma hesitação quase imperceptível, uma rachadura microscópica em sua armadura de autocontrole que confirmou todas as suspeitas crescentes de Marcelo. "Do que exatamente você está falando? Não compreendo essas acusações vagas que está fazendo. Estou falando especificamente de Elisângela Moraes, dos pagamentos sistemáticos de R$200 mil feitos através de uma empresa de fachada controlada por nossa família durante exatamente 5 anos, e dos meus 2 filhos que foram criminosamente entregues a uma estranha na noite em que nasceram", disse Marcelo com voz firme e implacável, colocando uma pasta volumosa de documentos sobre a mesa de centro de mármore polido que separava suas poltronas. "Estou falando sobre uma conspiração familiar que durou 5 anos e que roubou de mim o direito de conhecer e criar meus próprios filhos." Marcelo estudou cuidadosamente cada microexpressão no rosto de sua mãe, utilizando as habilidades de observação que havia desenvolvido durante décadas de negociações empresariais complexas. Ele notou como ela empalideceu visivelmente quando ouviu o nome Elisângela Moraes, como suas mãos começaram a tremer quase imperceptivelmente e como seus olhos se desviaram instintivamente para a esquerda, um sinal corporal que ele sabia indicar desonestidade ou tentativa de ocultação. Sylvia permaneceu em silêncio por longos minutos que pareceram se estender por horas, sua respiração se tornando ligeiramente mais superficial, enquanto processava as implicações do que seu filho havia descoberto. Finalmente, com movimentos lentos e deliberados de quem estava prestes a caminhar em direção ao próprio precipício, ela se levantou de sua poltrona de veludo bordô
e caminhou até a janela ampla que oferecia uma vista panorâmica para os jardins iluminados da propriedade. Marcelo, disse ela finalmente, sua voz perdendo gradualmente a autoridade habitual e assumindo um tom de fragilidade que ele nunca havia ouvido antes. Sente-se confortavelmente, por favor. O que vou lhe revelar hoje destruirá completamente sua imagem idealizada de nossa família e mudará para sempre a forma como você compreende nossa história. Mas você merece conhecer a verdade absoluta, por mais dolorosa que seja. Ela fez uma pausa dramática, reunindo coragem para continuar. Sim, conhecíamos Elisângela Moraes intimamente, e sim, fizemos pagamentos substanciais e regulares a ela durante exatamente 5 anos. Tudo o que você descobriu através de sua investigação é verdadeiro e documentado. A confissão direta e sem tentativas de negação atingiu Marcelo como um martelo, demolindo suas últimas esperanças de que houvesse alguma explicação inocente para os eventos que haviam destruído sua vida. Mesmo tendo se preparado mentalmente para essa confirmação, ouvir as palavras saindo da boca de sua própria mãe foi devastador de uma forma que ele não havia antecipado completamente. Por quê? Perguntou ele, sua voz saindo rouca de emoção reprimida. Porque minha própria família, as pessoas em quem mais confiava no mundo, conspiraram deliberadamente para roubar meus filhos e me fazer acreditar que eles haviam morrido. Por que me condenaram a 5 anos de luto desnecessário, quando poderiam ter me dado a alegria de criar 3 crianças? Silvia voltou-se lentamente da janela e, pela primeira vez em décadas, Marcelo viu lágrimas genuínas brilhando em seus olhos, habitualmente frios e controlados. Porque acreditávamos sinceramente que estávamos fazendo o melhor para você, para as crianças e para o futuro de nossa família, disse ela, sua voz trêmula. Camila havia morrido durante um parto traumático que gerou 3 crianças prematuras. Você estava completamente destroçado emocionalmente e incapaz de funcionar basicamente. E nós, genuinamente acreditávamos que seria impossível para você criar 3 bebês recém-nascidos sozinho enquanto lidava com seu próprio luto e trauma. Então vocês simplesmente decidiram por mim? Explodiu Marcelo, levantando-se abruptamente de sua poltrona. Decidiram unilateralmente que eu não merecia nem mesmo saber que tinha outros 2 filhos vivos? Que não tinha o direito de tentar criar minhas próprias crianças, mesmo que fosse difícil? A frieza calculista com que sua família havia tomado decisões que alteraram fundamentalmente o curso de sua vida e das vidas de suas crianças revelou um lado da dinastia Albuquerque que Marcelo jamais havia imaginado que existisse. Era uma crueldade disfarçada de pragmatismo, uma manipulação presented como proteção. Marcelo, você deve tentar compreender o contexto completo daquele período terrível, suplicou Silvia, suas defesas emocionais começando a desabar. Você estava em estado de choque emocional total após a morte de Camila. Passou semanas inteiras sem conseguir cuidar adequadamente nem mesmo de si próprio, muito menos de uma criança recém-nascida. Quando Elisângela se ofereceu para cuidar temporariamente dos outros 2 bebês, Elisângela não se ofereceu espontaneamente, interrompeu Marcelo implacavelmente. Vocês a contrataram deliberadamente. Os registros financeiros não mentem, mãe. Vocês pagaram uma criminosa profissional para sequestrar meus filhos e criar uma história elaborada para encobrir o crime. Silvia desabou pesadamente em sua poltrona, finalmente abandonando qualquer pretensão de manter sua compostura aristocrática. Ela cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo com soluços silenciosos que haviam sido reprimidos durante anos de culpa acumulada. Era para ser estritamente temporário, disse ela entre lágrimas. Elisângela deveria cuidar carinhosamente das 2 crianças por alguns meses, apenas até você se recuperar emocionalmente da perda de Camila e estabelecer uma estrutura doméstica apropriada. E então, elas retornariam para casa conosco. Mas ela desapareceu completamente. Parou de responder nossos contatos, deixou os endereços que havia fornecido. E vocês jamais me contaram que meus filhos estavam vivos em algum lugar. Marcelo explodiu com uma fúria que havia sido reprimida durante anos de luto desnecessário. Durante 5 anos completos,
Vocês me assistiram chorar e sofrer, sabendo perfeitamente que duas crianças que deveriam estar em casa comigo estavam sendo criadas por uma estranha que vocês haviam contratado. Tentamos localizá-la, disse Sylvia defensivamente. Contratamos investigadores particulares, verificamos todos os endereços que ela havia fornecido, mas ela havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas vocês nunca me contaram que havia outros filhos para serem encontrados, gritou Marcelo, sua voz ecoando pelas paredes centenárias da biblioteca. Vocês me condenaram a acreditar que eram fantasmas, quando poderiam ter me dado esperança e a possibilidade de procurá-los. Naquele momento crucial, como se tivesse sido magneticamente atraída pela intensidade emocional da confrontação, Renata Albuquerque entrou silenciosamente na biblioteca. Aos 40 anos, ela havia mantido cuidadosamente a beleza refinada e a elegância natural que caracterizavam as mulheres da família Albuquerque, mas havia algo distintamente calculista e predatório em seus olhos escuros que Marcelo estava percebendo pela primeira vez com clareza devastadora. Sua entrada era perfeitamente cronometrada, sugerindo que ela havia estado discretamente escutando a conversa desde o início, aguardando o momento estratégico ideal para se revelar. Marcelo, querido irmão, disse ela com sua voz habitualmente melodiosa e controlada, um tom que agora soava sinistro aos ouvidos de Marcelo. Vejo que nossa mãe finalmente decidiu compartilhar os detalhes mais delicados de nossa decisão familiar necessária. Havia uma arrogância inconfundível em seu tom e postura que fez o sangue de Marcelo ferver instantaneamente. Nossa decisão, repetiu ele, avançando ameaçadoramente em direção à irmã. Renata, vocês roubaram meus filhos e mentiram para mim durante 5 anos consecutivos. Como ousam chamar isso de decisão familiar? Renata manteve sua postura desafiante e até mesmo ligeiramente superior, cruzando elegantemente os braços e inclinando ligeiramente a cabeça, de uma forma que sempre havia sido sua característica quando se sentia intelectualmente superior em uma discussão. Nós tomamos a decisão mais prática e racional possível, dado as circunstâncias extremas que enfrentávamos, respondeu ela sem demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. Você estava claramente e obviamente incapaz de cuidar adequadamente de 3 bebês recém-nascidos. Nossa empresa familiar precisava de liderança estável durante um período de crise e não podíamos permitir que a linhagem prestigiosa dos Albuquerque fosse comprometida ou prejudicada por circunstâncias emocionais temporárias. A frieza casual e calculista com que Renata se referia às circunstâncias emocionais, a morte devastadora de Camila e seu próprio luto profundo e justificável, revelou uma faceta de sua personalidade que Marcelo jamais havia percebido ou imaginado antes. Era uma desumanidade disfarçada de racionalidade empresarial, uma sociopatia mascarada como proteção familiar. Renata, disse Marcelo, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade perigosa, você está falando sobre a morte de minha esposa amada e o sequestro de meus filhos recém-nascidos como se fossem problemas administrativos menores que precisavam ser resolvidos eficientemente. Porque era exatamente isso que eles representavam do ponto de vista prático, respondeu ela, sem hesitar ou demonstrar qualquer consciência da monstruosidade de suas palavras. A família Albuquerque possui responsabilidades e obrigações que transcendem sentimentalismos individuais e reações emocionais temporárias. Nossa empresa controla milhões de reais em ativos, emprega centenas de pessoas e influencia a economia de todo o estado. Não podíamos permitir que decisões emocionais comprometessem essa responsabilidade. Marcelo olhou para sua mãe e irmã com uma clareza dolorosa e devastadora que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. Essas não eram pessoas que o amavam genuinamente e cometeram erros por compaixão mal direcionada. Eram manipuladoras calculistas e sociopatas funcionais que haviam orquestrado uma conspiração elaborada e cruel para controlar completamente sua vida, sua riqueza e seu futuro, sem qualquer consideração por seu bem-estar emocional ou pelos direitos fundamentais de suas crianças. Onde exatamente Elisângela Moraes estava morando durante esses 5 anos? Perguntou Marcelo,
sua voz assumindo o tom interrogativo implacável que utilizava durante as negociações empresariais mais adversárias e hostis. Como vocês mantiveram contato com ela? Que tipo de reportes ela fornecia sobre o bem-estar de meus filhos? Renata e Sílvia trocaram olhares significativos, uma comunicação silenciosa e cúmplice, passando rapidamente entre elas, antes que Renata assumisse o controle da resposta. Elisângela se estabeleceu inicialmente em Dourados com recursos financeiros mais que suficientes para proporcionar cuidado adequado às crianças, disse ela com a precisão de alguém que havia ensaiado essas respostas. Nós mantínhamos contato esporádico, mas regular através de telefone e cartas. Recebíamos fotografias ocasionais das crianças e ela nos assegurava consistentemente que elas estavam saudáveis, felizes e bem cuidadas. Até 3 meses atrás, quando os pagamentos cessaram abruptamente, acrescentou Marcelo. O que exatamente aconteceu 3 meses atrás que forçou vocês a cortar o financiamento? O silêncio revelador que se seguiu durou tempo suficiente para que Marcelo compreendesse que havia tocado no núcleo de algo ainda mais sinistro. Finalmente, Sílvia suspirou profundamente e assumiu a responsabilidade de responder. Elisângela infelizmente desenvolveu problemas sérios com substâncias químicas e álcool, admitiu ela relutantemente. Começou a gastar dinheiro de forma irresponsável e aparentemente perigosa. Demonstrou sinais de que estava negligenciando o cuidado adequado das crianças e quando tentamos intervir diretamente na situação, ela nos ameaçou com exposição pública de toda a situação. Então vocês simplesmente cortaram os pagamentos e a abandonaram completamente à própria sorte, sabendo perfeitamente que isso colocaria minhas crianças em perigo direto e imediato? A fúria na voz de Marcelo estava alcançando níveis que sua família nunca havia testemunhado antes. Tentamos encontrar uma solução alternativa e mais segura, disse Renata defensivamente, mas sua voz carecia de convicção genuína. Mas Elisângela havia se tornado completamente imprevisível, emocionalmente instável e potencialmente perigosa. Decidimos que seria mais prudente e seguro cortar todos os laços financeiros e de comunicação antes que a situação se tornasse um escândalo público que poderia arruinar nossa reputação familiar e empresarial. Marcelo finalmente compreendeu a verdade aterrorizante e completa. Sua família havia tratado seus filhos como ativos financeiros inconvenientes que poderiam ser descartados quando se tornaram problemáticos demais para gerenciar discretamente. A frieza calculista com que discutiam o bem-estar e a segurança de 2 crianças inocentes revelou um lado monstruoso da família Albuquerque que ele jamais havia imaginado que pudesse existir. Há mais alguma coisa que vocês estão deliberadamente escondendo de mim? Perguntou ele, se preparando mentalmente para revelações ainda piores. Outros segredos, outras mentiras, outras traições que preciso descobrir através de investigação, ao invés de honestidade familiar? Renata hesitou visivelmente, seu autocontrole finalmente mostrando rachaduras sob a pressão implacável do interrogatório. Há cá a documentação, admitiu ela relutantemente. Contratos escritos que assinamos com Elisângela, registros financeiros detalhados de todos os pagamentos, correspondência entre nós ao longo dos anos. Ela fez uma pausa significativa antes de continuar. E há informações específicas sobre as verdadeiras razões pelas quais decidimos que seria impossível para você criar 3 crianças simultaneamente após a morte de Camila. A manhã seguinte trouxe consigo revelações ainda mais devastadoras quando o investigador particular de Marcelo retornou com informações que transformariam completamente sua compreensão não apenas sobre o desaparecimento de seus filhos, mas sobre a morte de sua própria esposa. Elisângela Moraes havia sido encontrada sem vida em um hotel decadente na periferia de Dourados, aparentemente vítima de uma overdose de drogas, mas as circunstâncias